Graça e paz, amados de Deus, você está no meu, no seu, no nosso Point Teológico. Estamos aí para mais um review desta obra interessantíssima da editora Vida Nova, Manuscritos do Novo Testamento, uma introdução à paleografia e à crítica textual. Meus queridos, para você que sabe nada sobre manuscritos, tá aí uma obra introdutória, mas com 509 páginas. Capa brochura, uma obra de peso, hein? Philip Comfort é o nosso querido aqui, autor desta obra da editora Vida Nova. Fique comigo até o final do vídeo, que nós vamos mostrar o sumário, vamos mostrar alguns textos aí para você. Obra sensacional. E para você que não me conhece, sou o pastor Anderson Porto, e estamos aqui nas internet da vida compartilhando conhecimento. Seja muito bem-vindo. Se inscreva aí, aperte o sininho da notificação para você receber as novidades. Venha fazer parte da família Point, né? Dê o seu like, comente para ajudar a engajar o canal. Sugiro você que dê uma olhadinha depois na nossa playlist. Confira também lá nossas séries de vídeos, muitas lives aí, muitos assuntos teológicos. Isso, se inscreva e venha fazer parte da nossa família, tá certo? Peço a você também que compartilhe este vídeo também nos grupos aí que você tem aí, talvez aí no grupo do bacharel, do seminário, da pós, do mestrado, do doutorado. E indica aí esse vídeo, esse canal aí pro pessoal e pros amigos, tá certo? Olha só, interessante, ó. Quais são os manuscritos mais importantes do NT? Para responder essa pergunta é preciso recorrer à paleografia e à crítica textual. A paleografia trabalha com a datação dos manuscritos, como também com os recursos de caligrafia dos próprios manuscritos. Já a crítica textual avalia a confiabilidade do texto de cada manuscrito com respeito à recuperação do texto original do Novo Testamento grego. Que mais? Em manuscritos do Novo Testamento, paleografia e crítica textual se unem para oferecer uma excelente introdução aos textos neotestamentários, oferecendo aos leitores uma visão da transmissão da Bíblia desde os primeiros séculos da era cristã. Comfort explora a participação do escriba na produção dos escritos mais antigos do Novo Testamento. Apresenta uma lista anotada de todos os manuscritos gregos importantes e as versões mais antigas. O objetivo principal é ajudar estudantes de teologia e pregadores da palavra a interagir com o texto do Novo Testamento, começando pelo conhecimento e trabalho com os próprios manuscritos e depois pelo conhecimento e trabalho com as ferramentas de crítica textual. E quem foi o Philip Comfort? Quem foi ou quem é, né? Ele não morreu, graças a Deus não. Philip Comfort, não repara o meu inglês não, porque ele não é fluente, mas ele é flutuante. Ele é PhD, estudou literatura inglesa, grega e Novo Testamento na Ohio State University e na University of South Africa. Lecionou em diversas instituições, incluindo o Eton College, Trinity Episcopal Seminar, Columbia International University e Coastal Carolina University. É o atual editor-chefe da área de Bíblia na Tyndale House Publishers e serviu como editor de Novo Testamento na tradução New Living Translation. Isso aqui é aquela Bíblia, né? Bíblia viva, né? Da Bíblia. Colaborou com vários livros, tanto como autor quanto como editor, entre eles The New Greek English Interlinear New Testament, The Origin of the Bible, Tyndale Bible Dictionary e Essential Guide to Bible Versions, The Test of the Earliest New Testament Greek Manuscript e World Rules in Christian History. Felipe vive em Punley's Island, Carolina do Sul, com sua esposa Georgia. Muito bem, vamos mostrar para você o sumário. Né? É uma obra interessante. Aqui está o sumário. Capítulo, temos aqui a prefácio, blá, 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 blá. Capítulo 1, as publicações de manuscritos do Novo Testamento grego. 2, manuscritos importantes e edições impressas. 3, os manuscritos mais antigos do Novo Testamento. 4, os nomina sacra aos manuscritos do Novo. 5, panorama histórico da variação textual do Novo Testamento grego. 6, teorias e métodos de crítica textual do Novo Testamento. 7, a prática da crítica textual do Novo Testamento. No final tem glossário de termos, biografia, índice de papiros, unciais e manuscritos cristãos do Novo Testamento, índice de passagens bíblicas. É curioso, assim, interessante, né? Normalmente nós vemos muito mais, até mesmo nas obras, referências de imagens, referências ao texto grego. Normalmente nós observamos a referência muito mais ao texto grego
cursivos, né? O que seria isso? Seria o texto grego como se fosse letra minúscula, né? Os unciais foram os primeiros textos, são os textos mais antigos do Novo Testamento. Os unciais, como se, todo texto teria sido escrito em letras maiúsculas, né? Então, os unciais são os mais antigos, mas curiosamente, normalmente, a gente aprende a ler muito mais o texto, aliás, do Novo Testamento, Nestle Aland, 28ª edição da Sociedade Bíblica do Brasil, usa o texto cursivo, obviamente, né? Os textos mais Temos aí o prefácio. Só lembrando você, aqui no nosso link do Apoia-se, aqui nos nossos comentários, tem um link do Apoia-se. Se você deseja fazer parte, né? Se você deseja fazer parte da família Ponte, do grupo do WhatsApp, que não é um grupo para debates teológicos, não, é um grupo para divulgação de livros, as promoções, né? Clique aí, entra lá na plataforma, a partir de R$5 você poderá se tornar o nosso apoiador, tá certo? Você poderá se tornar o nosso apoiador, a partir de R$5, nosso apoiador mensal. Fazendo isso, vou colocar você no nosso grupo do WhatsApp, tá certo? Você pode abençoar com 5, com 10, com 15. Fazendo isso, quando nós batemos a meta financeira que você vai ver lá na plataforma, nós vamos começar a sortear livros de teologia mensalmente para os apoiadores, tá certo? Enquanto estou falando aqui, mostrando para você aqui trechos iniciais da obra. E agora eu vou mostrar e ler um trecho aqui, os manuscritos mais antigos do Novo Testamento, ó. Estou na página 143, capítulo 3, ó. Vou ler um trecho aqui para você ver uma palhinha, ó. Agora que olhamos para os manuscritos mais importantes, é adequado examinarmos a questão das datas dos manuscritos mais antigos do Novo Testamento. Isso é extremamente importante porque os manuscritos mais antigos, caso sejam exatos, podem fornecer os primeiros e talvez o melhor testemunho da redação dos autógrafos. A maioria dos eruditos é simplesmente informada de que esse ou aquele manuscrito é datado do século III ou século II, sem que seja declarada a razão para essa datação. Estudantes precisam entender como o manuscrito é datado, então estarão aptos a apreciar como os paleógrafos e papirologistas têm contribuído para o campo dos estudos textuais do Novo Testamento. Pelo fato de não haver nenhum autógrafo de qualquer livro do Novo Testamento, autógrafos são os escritos originais mesmos, né? O primeiro a ser escrito. Os críticos textuais dependem de cópias para restaurar a redação original do Novo Testamento grego. A maioria dos eruditos reconhece que quanto mais antiga a cópia, mais perto está da redação original. Sem dúvida, uma cópia antiga poderia ser textualmente uma aberração se não fosse produzida com cuidado. Assim, o que os críticos estão realmente procurando são manuscritos com uma data antiga e com integridade textual. Nos capítulos seguintes, espero determinar quais manuscritos são mais confiáveis da perspectiva textual. O interessante dessa obra aqui, pessoal, diferentemente das obras que tratam sobre crítica textual da SBB, do Sociedade Bíblica do Brasil, da SBB é uma linguagem extremamente acadêmica. Não que este livro não seja acadêmico, tá? Ele é. Mas a linguagem sobre crítica textual é uma linguagem até maçante, né? Você lê, não guarda muita coisa. Mas você percebe que essa obra aqui, ele procura assim, dialogar com aqueles que estão começando de fato, não tem noção nenhuma, sem deixar ele perdido no debate, nessa questão, né? Aqui, ó, critérios utilizados para datar manuscritos. Antes de identificar o que penso, se nos manuscritos do Novo Testamento mais antigos, preciso estabelecer os critérios que tenho utilizado para datar manuscritos. Esses critérios são os seguintes: evidência arqueológica, codicologia, paleografia comparativa e evolução dos nomina sacra. A terceira área, a paleografia comparativa, é a mais complexa, portanto exige uma explicação mais extensa. Nessa área, primeiramente, olharei para a questão da determinação de datas para textos literários com base na data de manuscritos documentais e depois examinarei a morfologia comparativa, um estudo comparativo de estilos de caligrafia. E aí você pode parar o vídeo, a evidência arqueológica, para ler mais detalhes, né? A codicologia, paleografia comparativa, você pode ler para aí ou para ler trechos. Mais um pouquinho aqui na página seguinte. Show, né? Eu vou mostrar um pouco aqui, ó, na página 421, a prática da crítica textual no Novo Testamento. O que ele fala, ó. Esse capítulo fornece alguns exemplos de como fazer crítica textual, expondo os estudantes às várias facetas do
os problemas textuais. Ao mesmo tempo, esse capítulo incorpora algumas análises paleográficas, quando os dois são colocados juntos, um estudo minucioso de manuscritos verdadeiros com estudo de crítica textual. Os resultados podem ser bem satisfatórios. Os estudantes devem aprender a trabalhar com manuscritos reais ou transcrições no processo de fazer crítica textual. Para esse propósito, encorajaria os estudantes a utilizarem o volume que preparei com David Barrett, intitulado The Test of the Earliest New Testament Greek Manuscripts, o texto dos mais antigos manuscritos do Novo Testamento grego. Porque contém uma transcrição atualizada de todos os manuscritos gregos anteriores a 300 depois de Cristo. Esse volume é geralmente referido nesse capítulo de forma abreviada como Test of Earliest Manuscripts, MSS. Né? A transcrição dos antigos manuscritos gregos não inclui marcas de acentuação como nas modernas edições gregas impressas. Aqui embaixo, ó. Portanto, as leituras gregas que cito neste capítulo estão sem acento, como é o caso do aparato crítico do texto de Nestor Aland, de modo a se aproximarem mais das leituras dos manuscritos reais. Tá vendo aqui a prática da crítica textual no Novo Testamento. Aqui, erros de transcrição, ó, trocando uma letra por outra. Aqui, o que é uma ditografia? Um erro de escriba envolvendo a repetição de uma palavra, letra ou frase causada pelo salto do olhar pulando para trás no processo de cópia. Aqui no final de Marcos 1,34, o escriba de D, manuscrito D, né, acidentalmente recopiou uma expressão que aparece no meio do versículo. Cai, etaxepelsen, polus kakos, contas poikilais, nossois kai, daimonia pola exebalen. Ele curou muitos que estavam doentes com várias enfermidades e possuiu muitos demônios. Né? A apografia, o salto de escriba ou parablepsis, ou seja, está falando que os erros, né, que os copistas costumam, né, de uma cópia para outra, são os manuscritos que aparecem esses erros, não erros de doutrinários, mas erros de cópia, e isso não interfere em nada na inspiração, na inerrância das Sagradas Escrituras, obviamente. Né? Então, ainda que você não entenda grego, né, aí temos aí a transliteração dos textos. Interessante, uma obra interessante, a transposição, alterações propositais, interpolação. Interpolações são adições de escribas em manuscritos que tentam esclarecer o significado do texto. Esses são responsáveis por uma série de variantes. Tem muito, né? Interessante, muito interessante a obra. Então, para você que não sabe nada, cara, sabe nada de crítica textual, tá aí, ó. Uma linguagem fácil, uma linguagem, ao mesmo tempo que é acadêmica, mas não é uma linguagem maçante que você quase que abandona a leitura. Não. Eu acho que todo estudante sério de teologia, principalmente do NT, precisa ter uma obra dessa na sua biblioteca. Dê o seu like, diz aí se está no seu radar, compartilha, seja nosso apoiador, Deus te abençoe e até a próxima.